Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos explicar de quais modos o povoamento das Américas aconteceu a partir das principais teorias científicas publicadas. Mas já posso adiantar o seguinte, temos algumas possibilidades para considerar. Vamos para o nosso quarto FAQ? Há muitas teorias para a explicação da chegada do ser humano à América. Existe certo consenso de que esses povos não seriam originários da América e que o continente teria sido povoado por grupos provenientes de outras partes do mundo. Melanésia, Sibéria, Austrália, temos algumas possibilidades de origens. Um dos conceitos mais fundamentais para compreender esse conteúdo é o de onda migratória. Entre os povos pré-históricos ou originários, a mudança constante em busca de alimentos lhes conferia a característica de nômades. Durante séculos, até o desenvolvimento da agricultura, por volta do século X a.C., as tribos sobreviviam da coleta e da caça. Com a constituição das primeiras técnicas e materiais utilizados para o cultivo de plantas e confinamento de animais, teve início o que se denominou como a sedentarização do ser humano, o que permitiu a sua moradia fixa em uma dada localidade, embora a coleta e a caça tenham convivido por muito tempo lado a lado com a agricultura. Nesse episódio, vamos abordar 3 teorias sobre o povoamento das Américas mais defendidas entre as pesquisas científicas. Vamos para a pergunta de hoje. Como o povoamento das Américas aconteceu? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esqueça de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. A primeira teoria está ligada ao fluxo migratório pelo Estreito de Bering. É de longe a teoria migratória de maior destaque. Acredita-se que os primeiros grupos humanos a chegar ao continente contavam com semelhanças físicas próximas das populações asiáticas. A chegada desses povos à América aconteceu graças ao congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da América. Um amplo território que alcançou 1.500 quilômetros, unindo as terras da Sibéria e do Alasca aproximadamente há 40 mil anos. O congelamento do estreito e a baixa do nível das águas no Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América. Essa teoria foi proposta inicialmente no ano de 1590 d.C. por José de Acosta, um jesuíta, poeta, cosmógrafo e historiador espanhol que foi para o Peru em 1571. Ela passou a ser aceita em 1930 e os seus defensores se embasavam nos vestígios pré-históricos de uma cultura conhecida pela produção de pontas de lanças e flechas muito características, encontrados no sítio da cidade de Clovis, localizado no Novo México, nos Estados Unidos. O argumento padrão é o de que a cultura Clovis correspondia à dos primeiros habitantes da América, e as migrações posteriores deste povo originaram os demais povos nos territórios ao sul. A segunda teoria é a malaio-polinésia. Ela defende que diversas tribos teriam se utilizado de canoas primitivas e que, indo de ilha em ilha rumo a leste, teriam chegado na América do Sul, ou seja, navegando pouco a pouco e parando a cada ilha. Essas tribos da região da Melanésia e parte da Austrália rumaram sem um destino prévio até chegar à América do Sul. Essa passagem teria ocorrido em 2 momentos e em 2 lugares diferentes. Primeiro, da Austrália, 6.000 anos antes dos eventos relacionados ao Estreito de Bering, e da Melanésia, alguns séculos após Bering. O principal formulador dessa teoria foi o antropólogo francês Paul Rivet, que a defendeu em 1943. Ele não negava a passagem dos humanos pelo Estreito de Bering, apenas defendia que a chegada deles na América teria ocorrido por mais de uma rota. E temos também a terceira hipótese, e sobre ela temos algumas evidências em sítios arqueológicos no Brasil.
E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se/historiante por apenas R$4 mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. A terceira teoria é de que duas ondas migratórias teriam vindo ao continente sul-americano e povoado o local. A primeira onda de migração teria chegado a cerca de 14 mil anos e tinha sido composta por indivíduos semelhantes aos aborígenes e aos africanos, vindos pelo Oceano Pacífico. A segunda onda migratória viria para cá há cerca de 12 mil anos pelo Estreito de Bering, e os membros deste grupo tinham as características físicas dos asiáticos, de quem os modernos povos indígenas possivelmente derivam. O bioantropólogo Walter Neves, professor aposentado do Instituto de Biociências da USP, desenvolveu ao longo de 20 anos essa teoria, que defende que o continente americano foi colonizado por duas ondas de Homo sapiens vindas da Ásia. Mas qual dessas três poderia estar correta? Vamos refletir sobre isso a partir de algumas evidências. A primeira delas tem a ver com Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 a 13.000 anos. Sua descoberta reacendeu questionamentos acerca das teorias da origem do povo americano. Em 2018, cientistas utilizaram as análises de DNA para investigar como se deu o povoamento humano nas Américas. A pesquisa foi publicada na revista científica Cell e teve o bioarqueólogo André Strauss como coordenador do projeto no Brasil. Os dados genéticos mostravam que Luzia tinha forte conexão com a cultura Clovis dos Estados Unidos. Ou seja, a teoria do povoamento através do Estreito de Bering e da América do Norte para o Sul seria então a mais correta. Os descendentes dessa corrente migratória ancestral teriam se ramificado em duas linhagens há cerca de 16 mil anos. Os integrantes de uma das linhas povoaram a América do Sul em 3 períodos. O primeiro ocorreu entre 15 mil e 11 mil anos atrás, e o segundo se deu há, no máximo, 9 mil anos. O terceiro período é mais recente, cerca de 4,2 mil anos, e se fixou de forma concentrada nos Andes centrais. Outra evidência se deu no Nordeste. Essa, no entanto, abriu uma nova hipótese. Evidências apresentadas em 2006 indicavam que as ferramentas de pedra descobertas pela arqueóloga Nied Guidon no Boqueirão da Pedra Furada em São Raimundo Nonato foram feitas por seres humanos e tinham entre 33 mil e 58 mil anos de idade. Sua hipótese na época tinha a ver com a África. Para ela, o caminho pelo Estreito de Bering era mais longo do que uma viagem direta do continente africano para o americano. Voltando à pergunta lá do início do episódio: como o povoamento das Américas aconteceu? Resumindo, as evidências científicas mais recentes continuam apontando para a teoria das ondas migratórias pelo Estreito de Bering. Porém, os vestígios descobertos na Serra da Capivara levantam debate sobre outras possibilidades de povoamento. Você pode aí se perguntar, e a partir daí, como é que essas ondas migratórias deram origem às tribos indígenas no período pré-colombiano, quando os europeus acabaram chegando aqui? Aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato@historiante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. Eu fico por aqui, um abraço e não deixem de acompanhar os nossos programas ao longo da semana.